Minha gente! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos e a todas! Tá começando mais um Papo de Assessor, essa live que eu faço aqui nas minhas redes, convidando os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais e estão vivendo uma vida com liberdade. Então, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, vamos entrando. Hoje é dia de live Papo de Assessor, o dia de conhecer mais uma história de um aluno meu que se tornou assessor de influenciadores digitais e tá vivendo aí nos bastidores dos influenciadores. Vamos entender como ele começou, vamos entender como ele se jogou nesse novo mundo dos influenciadores, tendo em vista que o nosso convidado de hoje é um engenheiro. Olha só, gente, como ele veio parar aqui na área da comunicação. Como que ele foi parar aqui dentro do nosso mundo? Sejam todos muito bem-vindos. Eu amo fazer papo de assessor, amo convidar os alunos para conhecer um pouco mais das histórias deles, para aprender com as histórias deles, para se inspirar com as histórias deles. Então, fiquem aqui comigo que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar por aqui. E, gente, hoje é dia da gente conversar com o Isaac. O Isaac é meu aluno do Profissão Assessor, se tornou assessor de influenciadores digitais. Olha aí a Simone, fiz o minicurso e agora sou aluna, olha que legal. Então, gente, hoje o papo é com o Isaac, que é assessor de influenciadores digitais, que é engenheiro e caiu aí de paraquedas nesse mundo da assessoria de influenciadores. Vamos descobrir como ele começou, quais foram os desafios, como ele começou sem ser da área. Eu vou convidar ele para bater um papo aqui comigo e vocês vão ouvir a história dele diretamente dele, que vai ser muito mais legal, beleza? Então, bora falar com o Isaac. Vamos tentar aqui, ó. Olá, pessoal. Oi, Maria. Opa! Primeiro, bem-vindo, Isaac. Muito Obrigado. obrigada por ter aceitado meu convite, por estar aqui compartilhando a tua história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Obrigado. Obrigado. O meu áudio tá bom? Tá tudo certo? Tá ótimo, tô te ouvindo perfeitamente bem. Tu tá me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Muito bom. Acho que a gente nem tá com muito delay. Estamos muito bem. Não, acho que tá bem tranquilo. Tá ótimo. Às vezes o Instagram, ele decide não funcionar algumas coisas, ele também decide ter um delay absurdo, demora horas para chegar a conversa Sim, no outro lado. Mas agora estamos com sorte. ótimo, maravilha. Isaac, primeiro, obrigada, né, como eu te falei. Muito legal bater esse papo contigo. Tô super curiosa para saber um pouco mais da tua história e como tu veio parar nesse mundo. Mas vamos começar pela tua idade e cidade. Da onde que tu fala, da onde tu é e que idade tu tem? Eu falo de Goiânia, eu tenho 26 anos. 26 aninhos, olha só. É, E tu fez faculdade, Isaac, né? Que eu tô sabendo. Como é que foi foi. isso? Como é que foi o Eu começo aí da tua vida fiz, profissional? eu fiz engenharia de produção aqui em Goiânia. E aí, assim, eu sempre gostei muito de números, matemática, eu sempre gostei muito de negócio. Só que na faculdade eu já tinha muito um viés para empreender. Então, assim, já era um negócio que inflamava em mim. Fiz muitos núcleos livres, muitas optativas, sempre com esse viés, participei de Olimpíadas, enfim. Estudei, tive uma possibilidade de fazer intercâmbio, sempre nessa área de estratégia, de finanças, de empreendimento, porque era sempre algo que me chamava muita atenção. E aí a minha vida profissional ela começou no financeiro. Eu mesmo sendo engenheiro, eu comecei atuando no financeiro, tive uma consultoria financeira, e aí logo que a assessoria entrou na minha vida, eu tive que fazer uma migração, fui passando as coisas para lá, que a assessoria foi ganhando mais espaço e crescendo, então foi uma migração gradativa mesmo. Legal, massa. Então agora me conta um pouco então como que tu descobriu a assessoria, quando que tu começou, como foi que tu conseguiu o teu primeiro influenciador assessorado, como tudo isso surgiu na tua vida? Então, eu estava atuando na área de finanças, né? Então, eu já estava com minha consultoria, eu estava ali com projetos ativos, rodando, e de repente eu conheci uma influenciadora que por acaso é minha cunhada, e aí ela começou a namorar o meu irmão, e assim, ela tinha na época 700 mil seguidores, e ela sofria Ótimo, com não conseguir monetizar o Instagram eu por lembro. alguns motivos. Questão de precificação, mas principalmente confiança. Ela não conseguia confiar em ninguém para entregar o Instagram, para entregar esse tipo de trabalho para alguém, né? Então, assim, como a gente criou já uma relação familiar antes disso, facilitou muito, porque ela já teve essa relação de confiança comigo, e aí eu falei para ela, eu também não tinha nenhum conhecimento, assim, eu já na consultoria financeira eu tinha alguma ideia de negociação, enfim, mas nada muito específico. Então a gente foi descobrindo a precificação ali mesmo
na tentativa e erro. Mas eu virei para ela e falei, ó, eu quero te ajudar a monetizar. Você acha que dá certo? Você confia em mim? A gente pode tentar e fazer isso juntos? E ela, beleza, vamos fazer. E aí a gente começou a caminhar nisso. E no meio do caminho, a minha esposa, até que é mais ligada no Instagram, ela achou o seu perfil. E aí eu Ah, que já legal. comecei a seguir, na época não estava com a turma do Profissão Ativa, isso no ano passado, e aí eu fiquei ali acompanhando os conteúdos, já fiquei de olho, já foi um negócio que eu fui gostando, como eu já estava atuando, eu falei, ó, eu preciso disso para me profissionalizar. E aí foi quando eu comprei o Profissão e aí as coisas começaram a desenvolver. Massa, Isaac. Que legal. Isso foi quando que tu começou a tentar ali a assessoria junto com a tua cunhada? Que ano foi isso? Foi no início do ano passado. A gente conversou no fim de 2022, se eu não me engano. Aí no início de 2023 a gente pegou firme. Então tem aí um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio que a gente já está, digamos assim, de forma mais efetiva, né? Que massa. Então, duas coisas para destacar aí da tua história, que eu acho que muita gente vai se identificar, que é, primeiro, que hoje a gente tem muitos influenciadores, né? Então, segundo a principal pesquisa que a gente tem, que é da Nielsen, né? A gente tem 10 milhões de influenciadores no Brasil. Então, a tendência é que todos nós conheçamos algum criador de conteúdo, tem alguém na família, alguém próximo, um amigo de um amigo, algum parente. A tendência é essa, tá cada vez mais perto da gente, né? Anos atrás não era tão comum a gente conhecer, hoje é mais comum. Então, às vezes, a gente acha que o influenciador pra gente assessorar tá super longe, mas às vezes ele tá muito mais perto. No teu caso, tu viu a primeira oportunidade, né? Tu viu a primeira oportunidade de trabalhar com ela, e dali surgiu, né, o desejo e até a necessidade de se profissionalizar. Mas muita gente está aqui acompanhando a gente, pensa que vai ter que buscar, né, muito longe. Às vezes, buscar longe não é um problema nenhum fazer isso. Você consegue prospectar, você consegue ir atrás, mas às vezes está muito mais perto. Eu acho isso bem legal de destacar. E o segundo Sim. ponto que me chamou a atenção é, ela já tinha 700 mil seguidores e ela ainda não ganhava dinheiro, ela não sabia muito bem como precificar o publi. Era Sim. essa a situação dela? Aham, exatamente isso. E assim, eu também não sabia muito bem, né? Mas eu falei, ó, eu tô disposto a tentar e a gente vai conversar isso juntos, porque assim, é muito difícil, eles também ficam numa posição muito vulnerável, né? Porque eles não É, sabem muito bem o que é, qual marca é confiável, qual parceria realmente vale a pena, qual o valor. Então, assim, eles ficam muito perdidos, né? E aí, assim, mesmo eu não tendo nenhum conhecimento, tendo ali um braço de apoio para vamos caminhar juntos, isso já foi um ponto super positivo para a gente conseguir criar coragem e caminhar essa trilha, sabe? massa, muito legal. E de fato, né, gente, às vezes a gente acha que os influenciadores que já são maiores, pô, ela tinha mais de 500 mil seguidores, ela já era uma média barra macro influenciadora, né? Então, às vezes a gente acha que os grandes influenciadores já vão ter assessoria, eles já vão saber tudo, eles já vão saber como precificar, já vão saber como é que é o trabalho. Não, a maioria, estatisticamente falando, né? A maioria não sabe. Então, isso é uma oportunidade super legal. Mais que a gente também não tenha experiência lá no começo, juntar forças com confiança, com essa troca, vai fazer a gente se desenvolver muito, crescer muito ali com o influenciador, né? Então, muito Sim. massa. Então tá, daí beleza, você viu essa oportunidade ali eu fiquei curiosa para saber assim, o que chamou a atenção nela? Porque tu olhava para ela, pô, ela tem 700 mil seguidores, tu via na internet que a galera que tinha bastante seguidor ganhava dinheiro, tu pensou, como ela não ganha dinheiro? O que te chamou a atenção assim? Foi exatamente isso, Maria. Assim, na hora que eu a conheci, né, através do meu irmão, isso logo me saltou aos olhos. Eu falei, nossa, mas qual é a sua maior dificuldade? Por que que realmente você não consegue monetizar como deveria, né? Porque assim, desse tamanho você já podia estar muito melhor, né? Digamos assim. E aí que eu fui entender isso, me criou uma necessidade de tipo, ó, como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode buscar isso? E ela tem um diferencial que ela se aproxima muito de um nicho que eu amo, que faz parte da minha vida, né? Então, isso vai muito com o que vai de acordo com o que você fala, da gente sempre ter ali um influenciador que está conectado com o que você pensa, as coisas que você gosta, porque você vai saber exatamente as Com os marcas, teus como valores prospectar. mesmo, né? Exato. Então, assim, ela é uma influenciadora cristã. E eu fui nascido e criado na igreja. Então, isso faz muito sentido pra gente. Logo que eu bati o olho no Instagram dela, eu falei, nossa, é incrível, porque assim, a gente já vai conseguir, desde o início, eu vou conseguir dar essa confiança pra ela de que é uma empresa realmente séria, que vai estar alinhada com os princípios e valores que ela deseja.
Então, assim, isso foi o que me deu a segurança para conseguir fazer essa parceria com ela. Maravilha. E daí, bom, vocês começaram ali a trabalhar juntos, né? Tu começou a pesquisar, entender, ver como você conseguiria ajudar. Tua esposa descobriu essa aqui que vos fala. E como é que foi para tu? Daí tu começou a me acompanhar? Primeiro, como é que tava o momento de vocês? Já estavam fechando jobs? Já estavam trabalhando? Como é que tava o momento de vocês e como foi quando tu me conheceu? Isso, a gente já estava nessa caminhada, a gente já tinha fechado alguns trabalhos grandes, né? Porque, assim, pelo tamanho dela, a gente sempre não tem como ser um trabalho pequeno, né? Então, assim, a gente já estava, mas a gente não tinha muita noção de preço, a gente foi muito na tentativa e erro mesmo no início. E aí foi quando surgiu a necessidade em mim, eu virei para ela e falei, ó, é, vamos buscar esse conhecimento? Eu tô querendo assinar, o que que você acha e tal? Ela, não, eu super apoio, acho que vai ser ótimo e tal. E tem a comunidade, então tem muitas coisas que envolvem. E aí foi quando a gente tomou a decisão de assinar o Profissão para fazer parte da turma, e aí de lá para cá, assim, as coisas mudaram totalmente, sabe? Que legal, que legal. Muito massa saber. E o que que te fez confiar em mim, Isaac? Porque eu gosto de saber disso, porque eu também sou consumidora, também compro cursos, eu também consumo muito conteúdo na internet, e eu também sei que tem um monte de gente que tá falando baboseira, tá, enfim, inventando história, e que não é tão confiável e tudo mais. Então, o que que te fez confiar em mim, tendo em vista que a gente sabe que tem muita gente aí fazendo bobagem na internet, né? Sim, aham. Então, foram algumas coisas. Uma delas é a questão da The Coachers, porque eu olhei toda a agência, então vi todo o histórico. Então, assim, isso passa uma credibilidade muito grande, saber que alguém vem trilhando esse caminho há muito tempo e conseguiu pavimentar ele para a gente poder caminhar. Então, isso é muito legal. Outra coisa é a questão da comunidade, porque eu falei, nossa, eu fiquei encantado com conhecer todo mundo lá dentro, fazer parte, realmente a gente caminhar juntos para o mesmo propósito. Então, assim, isso me chamou muita atenção. Então, eu acho que, assim, foram as duas coisas mais fortes, assim, porque a sua credibilidade já fez com que eu quisesse comprar e tudo que você vendia ali dentro, em todos os módulos, isso fazia muito sentido para mim. Questão de precificação, questão de como cobrar direito de alcance, funcionamento, enfim, todas aquelas variáveis que a gente sabe que tem várias e que muitas vezes a gente nem sabe como fazer, como prospectar uma marca, enfim, todas essas questões. Então, isso foi muito tranquilo para mim ter essa segurança, né, Total. de comprar, sabe? Que legal. Ó, a Débora, que minha aluna passou, eu me distraio nos comentários, às vezes, a maioria das vezes eu não Sim. leio, tá, gente? Senão eu já perco o raciocínio aqui. A Débora passou aqui, ó, Dora, Débora, minha aluna também, comentando. O Isaac, que legal. E daí, alguma coisa te deixou inseguro, assim, pensou, putz, talvez não seja pra mim, talvez não vá gostar tanto. Algo te deixou inseguro nessa tomada de decisão? Não, acho que desde o início não. Talvez nesse passo a mais para assessoria. Agora, para entrar no profissão, não. Isso foi muito tranquilo. A questão do passo a mais na assessoria é realmente se descobrir uma nova questão, porque eu estava no financeiro, eu cuidava sempre de coisas muito organizacionais, né, digamos assim. Então, querendo ou não, a assessoria tem muito trabalho administrativo, mas tem muito comercial. Então, é se redescobrir nessa nova área, né? Então, acho que foi o meu maior receio. Mas a partir do momento que eu estava ali atuando, profissão para mim foi uma tranquilidade, uma segurança gigantesca. Legal. Muito massa. E agora eu quero saber como tá a vida hoje, né? Como é que tá o trabalho do Isaac hoje? Como é que tu tá assessorando mais influenciadores? Não tá? Como que é a tua rotina? Hoje tu se divide ainda entre o trabalho com a consultoria financeira e a assessoria? Como que foi essa transição? Me conta. Então, aí deu meados do ano passado, eu tinha uma cliente que a minha influenciadora ela estava divulgando uma cliente, e aí veio uma outra influenciadora mandar mensagem para ela: eu tive uma questão com essa marca, será que você consegue me ajudar? E aí ela me passou. Falei, não, claro, eu consigo te ajudar, eu tenho um contato direto com a marca, a gente consegue resolver isso. E aí eu resolvi isso para a influenciadora. E aí ela veio para mim, ela não tinha assessoria na época, ela estava ali nos 200, 300 mil seguidores, não lembro bem ao certo, mas ela fazia tudo por conta própria e aí ela se interessou. Ah, como que você faz o trabalho, como que funciona aqui dentro e tal. A gente marcou uma reunião, logo ela veio. E assim,
foi sempre um indicando o outro, um falando com o outro, porque acaba que, igual eu te expliquei, nesse nicho é muito a questão da confiança. Então, assim, a gente, claro, desempenha um bom trabalho, a gente entrega as publis, etc., mas ela precisa confiar em você, querendo ou não. Então, sempre vieram os influenciadores por indicação. Então, assim, nessa última semana eu até disse não para dois, assim, com o coração partido, mas que nesse momento eu não tenho braço para abraçar todo mundo e eu preciso cuidar dos meus, organizar a casa. Então, assim, o meu momento atual hoje é esse. Hoje eu tô com 12 influenciadores, todos do mesmo 12? nicho. É, 12 influenciadores do nicho cristão, que massa, olha sim, só. Eu que achei que você é ia a falar ideia dois, do. eu não sabia que eram 12, Não. eu não lembrava dessa informação aqui, É, que eram tantos. Legal. e a ideia é justamente essa, da comunidade, né? Então, assim, nós somos um grupo, a gente está caminhando para um mesmo objetivo, e então é a mesma questão da comunidade de profissão. Então, assim, faz muito sentido aqui na agência. A agência agora deve ser lançada em breve, esse mês a agência deve sair do papel, então, porque também a gente já está precisando disso, e assim, eu estou muito feliz com esse meu momento, porque principalmente em relação aos outros trabalhos, igual você comentou, eu já não conseguia mais lidar com a assessoria e as demais coisas. Então, assim, Deus abriu uma porta, minha esposa saiu do trabalho dela no início do ano, e eu falei, ó, assume, ela também mexe com a área de finanças, ela é contadora de formação, eu falei, ó, assume isso aqui, porque tá difícil, eu preciso focar na assessoria. Então, assim, a gente já aumentou nossa equipe, nós já somos 4, 5 pessoas, então, e a minha esposa assumiu tudo, hoje eu tô 100% pela assessoria, e assim, já atolado de coisa, precisando de mais gente, precisando de mais coisa, porque tem muito trabalho. Que legal, olha só. Então hoje a tua esposa saiu do trabalho para trabalhar com a parte financeira que tu trabalhava antes e agora tu se dedica 100% à assessoria, é isso? Isso, exatamente. Que Ela legal. assumiu toda a parte de consultoria financeira, assumiu toda essa questão, que ela também já tinha um know-how, né? Cara, E aí hoje eu tenho aumentado a minha equipe de assessores, tenho treinado a equipe, a gente tem adquirido plataformas, enfim, a gente está agora nesse momento de transicionar para o Instagram, também criar nossa marca, então a gente está nesse momento atual. olha que interessante, né, Isaac? Esse é bem legal, esse é um super aprendizado aí para quem está nos assistindo. Você está 1 ano e meio trabalhando como assessor, né? Então, e a tua assessoria passou a crescer nos últimos 6 meses, assim que tu decidiu trazer mais influenciadores e realmente aumentar o seu trabalho, a demanda e tudo mais. Mas até então era o Isaac assessor autônomo e mesmo assim tu chegou a 12 influenciadores, um volume grande de trabalho e tudo mais. E agora tu sente essa necessidade de se posicionar como agência, né? Abrir, se tá aqui no Instagram, se comunicar dessa forma. Eu acho muito legal falar isso para as pessoas, que às vezes elas acreditam que vão precisar começar já como agência, começar já tendo um Instagram com aquilo, que não sei o quê, e às vezes a gente coloca a carreta na frente dos bois, né? E não é isso. Primeiro você trabalha, você entra pro mercado e tu se sentiu seguro. Claro, você estava como influenciadora e depois você foi aprendendo e foi aumentando. E se sentiu seguro para mesmo sem ser agência, aumentar o seu cash, ter um cash super grande, mesmo sem se posicionar como agência, porque você já era uma agência, Exato. né, numa urgência que eu brinco às vezes, né? Primeiro uma Sim. urgência e depois, né, foi É. evoluindo. Você se sentiu seguro para dar esse espaço. Exato, eu acho que foi a questão do momento mesmo, assim. Foi começando com o influenciador, entendendo a questão da precificação, entendendo tudo que engloba no nosso trabalho, podendo aumentar um segundo, um terceiro. E aí, de repente, nos últimos 2 meses, eu fiz 6, 7 reuniões com influenciadores e assim, eu não prospectei nenhum deles, né? Então, assim, foi todos por indicação. Então, claro, eu fiquei muito confiante em poder dizer sim para eles e poder aumentar esse casting, porque agora eu tenho já uma experiência no mercado, eu sei o caminho das pedras, a profissão me ajudou muito com isso, a profissionalizar mesmo o meu trabalho, e hoje eu consigo ter essa segurança de dizer para eles, ó, eu sei prospectar as marcas, eu sei como a gente faz para fechar público, que talvez há 1 ano e meio atrás, quando eu estava como influenciadora, eu não teria a chance. Então, se eu já tivesse aberto minha agência lá, colocasse minha cara no mercado, falasse, ó, venha fechar público comigo, e poderia chegar um trabalho que eu não saberia lidar, eu não saberia precificar, eu não saberia como agir com ele. Então hoje foi exatamente isso. Eu tenho hoje a segurança de poder ir para a agência e dizer, ó, hoje eu consigo lidar com o trabalho que surgir. E como que foi começar do zero, sem ter experiência? Já entendi que você é super empreendedor, destemido, né? Você se joga mesmo e é isso.
coloca nas mãos de Deus e vai. Sim. Mas como foi lidar com os medos, as inseguranças, sair de um lugar que era confortável para ti, que era consultoria financeira, que era algo que você já estava acostumado e tal? Como foi enfrentar esse medo assim? Porque todo mundo tem receios, medos no começo. Cada um enfrenta eles de alguma forma. Alguns não enfrentam, não conseguem enfrentar, né? A gente sabe disso. E quando a gente consegue, a gente enfrenta de alguma forma. Como foi pra ti, assim, esse começo? Não foi fácil, porque assim, mesmo se jogando muito, assim, sendo muito destemido nesse sentido, a gente tem vários receios. Então, assim, querendo ou não, começou para mim como uma renda extra. E assim, o que der certo ali, o que entrar, a gente vai dando um jeito de fechar. Então, assim, uma das coisas que me trouxe tranquilidade nesse processo foi a minha relação com o influenciador. Então, assim, eu sempre tive muita transparência com ela. Eu disse, eu também não conheço do mercado, eu não sei precificar, mas a gente pode construir isso juntos. Então, não, vamos lá, vamos fazer sim. Então, assim, no início a gente fazia muito trabalho muito abaixo do preço dela. Então, assim, é porque a gente não tinha uma noção mesmo. Então, eu acho que me deu muita segurança isso de ter um bom relacionamento com o influenciador e ele também estar ciente de que eu estava começando, de que eu estava aprendendo e que esse processo, e que seria um processo com ele, né? Então, isso me tranquilizou bastante, sabe? O Isaac, sabe que eu ia te falar que uma das estratégias que eu ensino, né, para fazer o influenciador confiar no assessor desde o começo, e as pessoas às vezes não acreditam em mim. Mas tudo bem, né? Eu sigo ensinando, quem acredita vai lá, aplica e dá tudo certo. Sim. Mas eu digo com todas as letras, eu falo, independente da relação que você tenha com o influenciador, ou que você não tenha com ele, a primeira coisa que você tem que fazer é falar a verdade. Sim. Você tem que, mesmo que você não conheça o influenciador, que você esteja entrando em contato com ele pelo direct, prospectando ele, começando do absoluto zero essa relação. Inclusive, eu vou ensinar como fazer isso no meu mini curso, né? Uhum. Começa na semana que vem, eu ensino esse passo a passo. Eu sempre digo, diga a verdade. Porque isso vai fazer duas coisas. Exatamente esse sentimento que tu teve, você fica mais leve, você tira um peso das suas costas, que é tipo, eu não preciso acertar 100%. Eu não Sim. preciso fingir que eu não sou quem eu sou. Fale a verdade, seja transparente, isso vai trazer uma leveza para você no processo Uhum. muito grande. E dois, vai trazer uma conexão entre você e o influenciador muito grande também. Então, por Sim. mais que você ache, se eu disser a verdade que eu não sei fazer, que eu estou no começo, esse influenciador não vai confiar em mim, isso não é verdade. A verdade é Uhum. que vai fazer ele confiar mais em você. Vai entender, Sim. ele vai passar a entender que se essa pessoa falou a verdade pra mim desde o começo, é assim que ela vai lidar comigo durante todo o processo, é assim que ela vai lidar comigo, com as marcas que forem trabalhar comigo, a nossa credibilidade já começa na verdade que a gente vai ter pro influenciador desde o começo. Então foi bem legal Exato. isso que tu trouxe, porque era verdadeira a relação de vocês desde o Uhum. começo, era sendo, vocês disseram, ambos sabiam exatamente o que estava acontecendo, né? Sim. Então é muito E a bom. gente vai construindo isso, porque no início, todas as propostas eu levava para Ah, ela. Sim, desde ah, da permuta minúscula até um grande job. Porque assim, eu estava começando, então assim, ela também tinha que entender isso e construir essa relação comigo. Então, eu estou começando, quanto você acha que a gente consegue cobrar? Para você esse valor tá tranquilo? Não tá? Como que a gente vai caminhar nisso? E aí, com o tempo, eu fui entendendo, isso é o nicho dela, esse não é, então esse aqui eu já filtro agora. A gente foi ajustando a questão da vai precificação, então a gente aprendendo. foi caminhando, exatamente. Muito massa, muito legal. E teve algum job que marcou muito vocês, assim? Te marcou muito como assessor? Algum job, às vezes o primeiro job que tu fechou, ou alguma marca muito especial que vocês trabalharam, alguma campanha muito especial que vocês fizeram? Teve uma que a gente gostou muito, que foi com a Magalu, no fim do ano passado. A Magalu chamou a minha influenciadora para gravar um vídeo, e assim, ele foi um pouco marcante pra gente, porque a Magalu bateu em cima do ponto que a gente sempre gosta, que é no nosso perfil de colocar dentro do nosso nicho. Não foi uma publi por si só, uma publi vazia de fazer mostrar uma mercadoria ou falar do serviço. Não, a gente falou do evangelho, a gente falou de Deus no vídeo. Então, assim, foi muito legal a gente ter esse entendimento, a marca perceber, tipo, poxa, essa influenciadora, ela se destaca nesse nicho. Então, vamos contratá-la para fazer esse tipo de publicidade, porque eu acho que ela comunica muito bem com esse público. Então, foi um negócio que marcou a gente, assim, de tipo, a gente está no caminho certo, porque a gente está sendo reconhecido pelas grandes marcas como destaques nesse nicho. Então, foi um trabalho bem legal, sabe?
Muito massa. Aí, assim, a gente já fez depois disso com a Amazon também, então que foi um Ah, trabalho bem bacana, que a gente gostou muito. E agora chegou uma grande campanha da GoCase aqui com a gente, que a GoCase já, esse foi muito interessante, porque a GoCase já, eu já tinha um contato com eles, eu já tinha tentado fechar alguma coisa, e eu me apresentei. Não tinha agência, não tinha nada. Ó, eu tenho tantos influenciadores e a minha agência ela é do nicho gospel. Então eu só tenho influenciadores cristãos aqui dentro. No dia que você quiser entrar nesse nicho, você me procura. E aí eles vieram uns 2, 3 meses atrás, ó, a gente quer entrar nesse nicho, preciso de quantos influenciadores você tiver. E aí eles contrataram, acho que 5, 6 influenciadores nossos, e estão com essa campanha ativa, querem renovar. Então, assim, foi um negócio muito legal, porque deu pra ver que, tipo, ó, a gente realmente tá fazendo uma coisa legal, porque as pessoas estão enxergando a agência, enfim, enxergando o nosso trabalho aqui como um grupo e com destaque no nicho, né? Então, assim, isso foi muito importante pra gente. e foi uma sementinha que tu plantou, né? Ó, tô por aqui. Às vezes alguma linha que você vai lançar, algo que você vai fazer que tem a ver com o nosso universo, tô por É, aqui. E quando surgiu a oportunidade, eles entraram em contato. E isso é muito exato. interessante, porque isso acontece demais. Então, o importante é que a gente comunique, porque a gente comunique o mercado, avise o mercado que os nossos influenciadores existam, lógico, para fechar imediatamente publicidades, mas também para fechar campanhas futuras, né? Então, quando a gente faz isso Sim. bem feito, é esse tipo de coisa que acontece. Imagina, você mandou Uhum. ali um e-mail, um direct, fez, né, esse contato, já tinha um relacionamento, às vezes conseguiu contato ali até com alguém, e futuramente eles, né, realmente se efetivou. Isso é muito legal, muito Sim. gratificante quando isso acontece Aham. mesmo. E teve até um bem legal também, que foi dentro da comunidade. Depois eu levei pra lá, na verdade. Eu fechei a parceria com uma empresa de produtos de cabelo, e aí depois eles voltaram pra mim, ó, eu quero mais influenciadores. Quem mais você tem pra indicar nesse nicho e tal? E aí eu levei pra comunidade. E aí logo começaram a surgir vários perfis, todo mundo lá dentro começou a me mandar e tal, e aí assim, a gente conseguiu fechar para vários influenciadores lá dentro da comunidade. Eu passei, conectei direto com a marca. Então, assim, também foi um negócio legal para eu ver a força da comunidade nesse sentido, sabe? E, Muito assim, a massa. gente também já participou de outras campanhas que outras pessoas indicaram lá dentro. Então, assim, já Ah, teve muito essa troca com o pessoal lá, sabe? muito massa, perfeito. Muito, muito bom. Isaac, e agora falando um pouquinho da tua vida pessoal, assim, como é que tá a tua vida hoje? O que que tu pode fazer hoje, viver hoje na tua vida, que a assessoria te proporcionou, que antes para ti era impensável, não fazia parte da tua realidade? Quais foram as mudanças que ocorreram aí? Eu posso te dar um exemplo muito prático. Semana passada eu estava em Maceió, esse final de semana eu vou estar em São Paulo, em agosto eu vou estar em Balneário. Então, assim, essa já é uma das coisas que a assessoria ela me permite de poder trabalhar de onde eu quiser, com o meu computador, com o meu celular, onde eu tiver e principalmente estar ali marcando minha presença nos locais. Então, eu vou para São Paulo, eu tenho uma reunião, eu vou para Balneário, eu participo de um evento. Então, eu estou sempre ali tendo uma presença em diversos lugares do Brasil que antes, num emprego normal, né, convencional, a gente não consegue. Então, assim, eu tenho a liberdade de tempo, eu tenho a liberdade geográfica, eu tenho a liberdade de financeira, querendo ou não, porque como é comercial, depende muito de você fechar publis e tal. Você precisa ter uma boa gestão financeira, porque um mês vai ter mais, outro mês vai ter menos, enfim. Mas também tem a consultoria financeira dentro da profissão, né? Mas assim, isso é muito importante, porque eu gosto, eu sempre quis muito ter essa liberdade. Foi um dos motivos que eu já larguei o CLT lá logo no meu primeiro emprego e fui primeiramente para a consultoria financeira, porque eu falei, ó, eu prefiro ganhar um variável que eu possa gerir da minha forma do que um fixo ali que eu não tenho nenhuma possibilidade de aumentar. Então, querendo ou não, hoje com as publis, a gente consegue correr atrás. Igual você falou, tem muita marca, tem muita empresa por aí. Qualquer empresa é um potencial cliente. Então, assim, a gente conseguindo o relacionamento, conseguindo conectar, a gente consegue correr atrás. Então, essa liberdade, para mim, ela é única, assim, e eu vejo que esse trabalho, ele me proporciona tudo isso, sabe? Legal, Isaac, muito massa. E como é que tu se sente assim com tudo isso? Tu imaginou lá atrás, quando tu começou, que tu ia parar aqui hoje, com Nunca, 12 influenciadores assessorados? nunca, nunca. Eu acho que, olhando para trás hoje, eu não me via aqui, né? Claro que quando a gente começa um negócio novo, a gente sempre bota muita, muita fé, a gente entra de cabeça e tal, mas eu sempre fui muito precavido com tudo em relação à minha vida. Então eu sempre tinha um pé atrás, aí, ó, se isso aqui não der certo, eu volto para consultoria e tal.
E talvez hoje eu já iria mais com vontade logo desde o início, sabe? Claro, foi uma caminhada, eu entendo totalmente isso, mas olhando para trás, eu não imaginaria que eu estaria hoje com esse número de influenciadores, com várias marcas já parceiras, vários contatos, e assim, expandindo a minha equipe agora, que eu já não dou conta mais de fazer tudo sozinho. Então, realmente foi um boom muito grande que eu não esperava que fosse um crescimento tão rápido, né? Que massa, Isaac. E agora a gente está se encaminhando para o fim do nosso papo, e tu já trouxe basicamente uma dica ali, uma frase para o pessoal que está começando, mas eu queria saber algo que tu diria para o Isaac que estava no começo. O que tu diria para o Isaac lá de trás, de 1 ano e meio, quando começou? O que tu gostaria talvez de ter ouvido de alguém para dar um acalento para quem está aqui nesse começo? Eu acho, é muito difícil isso, né? Porque, assim, eu falar pra pessoa não ter medo, mas eu tendo medo 1 ano e meio atrás. Mas se eu pudesse dar um conselho, acho que seria isso, assim, acredita no seu potencial, vai firme, confia em Deus, porque, assim, e busque se profissionalizar. Eu acho que isso foi o que fez a maior diferença, na minha carreira profissional nesse meio, porque, assim, claro, no início a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, vai só que se a gente puder evitar isso, evitar a tentativa e erro, evitar já saber exatamente como fazer, como precificar, como buscar as marcas, eu acho que a gente caminha muito mais fácil e muito mais leve, porque você vai ter uma segurança do que você está fazendo. Então eu acho que o meu começo ele foi um pouco mais demorado por causa disso. Porque eu não tinha muita segurança no que eu fazia, então eu ia caminhando aos poucos, não prospectava muitas marcas, porque eu não sabia como encontrá-las, não sabia produzir um material legal para apresentar minha influenciadora. Então, assim, tudo isso era muito difícil para mim. E eu estava também dividido, né, com 2 trabalhos, então acabava que eu não focava tanto. Então, acho que talvez a minha dica principal seria essa, assim, ó, entra sem medo, vai de cabeça e profissionaliza o seu trabalho. Busca sempre conhecimento, porque e seja muito transparente com o influenciador. Eu acho que são os dois pilares assim mais fortes que a gente tem aqui. Pois é, que isso é bem interessante essa dica que tu deu, porque é uma junção das duas coisas, né? Que é, você vai sentir medo, você vai sentir insegurança. Então, quanto mais você acreditar que vai dar certo e focar, mais chance você tem de continuar. Só que para você sentir menos medo, menos insegurança, você estuda, você se profissionaliza, você aprende, que assim você vai sentir, vai entender, tá, talvez eu não vá me sentir a pessoa mais segura do mundo, eu não vou saber todas as informações, eu não vou saber tudo que eu tenho que fazer, mas pelo menos eu vou saber uma parte disso. Isso vai me deixar um pouco mais seguro para conseguir seguir e com um pouco menos de medo para conseguir seguir. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. De fato, quando a gente está no escuro, a gente não sabe o caminho, a gente não dá muito mais medo, a gente se sente muito mais inseguro. Uhum. Então, quando você tem ali, né, estuda e tem as coordenadas, fica mais fácil mesmo. Então, achei bem, É, bem é interessante. exatamente isso. Eu acho que foi a minha virada de chave, assim, a partir do momento que eu profissionalizei meu trabalho, eu tive confiança e segurança para dizer sim para novos influenciadores e também saber o caminho para onde eu tinha que ir. Então, eu preciso focar nisso, eu preciso melhorar isso. Então, dá um norte, né, nesse sentido. Então, realmente faz toda a diferença, toda a diferença. Então é isso, Isaac. Quer falar mais alguma coisa que eu deixei de perguntar, alguma coisa que tu queira compartilhar, que eu deixei passar batida ou não? Acho que não, acho que tá tudo muito claro, esclarecido. Se o pessoal também tiver alguma dúvida, quiser vir conversar comigo, podem mandar perguntas, podem me chamar, a gente está super aberto à disposição. E assim, confiem no trabalho da Maria. Realmente, o profissão ele não é só um curso, porque não é, porque a gente é uma comunidade. Hoje eu tenho vários amigos lá dentro do profissão assessor, que a gente já tem essa amizade fora, a gente indica os influenciadores uns dos outros. Então, assim, isso é muito legal, a gente realmente cria vínculo. E agora eu também vou assinar uma nova turma para um novo assessor que eu quero treinar aqui dentro. Então, Que também serve massa. para isso, para assessores que estão começando. Então, assim, é para você mesmo. Confie no processo, confie no profissão que tem tudo para dar certo. Muito obrigada. Obrigada pelo nosso jabá final aqui. A gente não tem... Essa não é a intenção é a gente papear mesmo, mas é muito Sim. bom ouvir. Eu fico muito, 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 muito feliz de saber que, de fato, o profissão conseguiu te ajudar, conseguiu, né, fazer parte do teu processo, te desenvolver, te alavancar. É para isso que eu faço isso, é por conta de cada um dos seres humaninhos que estão lá dentro, né? É sobre pessoas, né? É sobre as trocas, é sobre a nossa construção.
sobre o nosso desenvolvimento e sobre os seres humanos que estão do outro lado. Então, obrigada pelo teu Sim. feedback, obrigada pela tua participação, por todo o carinho, por ter compartilhado a tua história aqui com o pessoal. De verdade, muito, Imagina. muito obrigada. E, Foi um pessoal, prazer. qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem, pode me mandar direct também, pode comentar ali no meu último post, eu respondo todo mundo por lá. E qualquer coisa, chama o Isaac também. Estamos aí, tá? O Instagram dele tá por aqui, só clicar e ir lá para mandar um direct para ele também, tá bom? Obrigada, Isaac. Combinado. Obrigada mesmo Obrigado, pela tua Maria. participação. Valeu. Foi um Boa noite, prazer. gente. Tchau, Até. tchau.